Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao Lado do Eterno, o canal onde você vai parar de agradecer que existou e entender que todo dia da sua vida é muito especial, muito importante. Pois bem, meu irmão, minha irmã, no primeiro vídeo a gente conversou sobre várias coisas, né? Eu passei a mensagem e a temática tinha a ver com a gente pensar que a mensagem é mais importante que o mensageiro. No seguinte sentido, a gente vai encontrar várias informações aí na internet, YouTube, canais de YouTube, blogs, Instagram, e a gente sempre tem que estar ciente da fonte dessa mensagem, sabe? Se isso está condizendo com os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos que a gente encontra no Evangelho, é uma boa referência, sabe, irmãos? Porque a gente está na era do conhecimento. E muito conhecimento, pouco entendimento e sabedoria não vai levar a gente a lugar nenhum, sabe? É muito importante a gente ter conhecimento, sim. É muito importante a gente conhecer a principal verdade, né? Que é Cristo veio aqui na Terra e é o nosso único e exclusivo Salvador. Só que quando a gente começa a entender as coisas, entender como que é o funcionamento desse mundo, a gente acaba ficando bem desiludido, né? Eu não sei se você já teve essa sensação. Você começa a perceber que tudo não passa de um teatro, de um castelo de cartas, de um jogo já meio pré-definido, né? Ou talvez aquele jogo que a gente está jogando e não sabe as regras direito. E tem alguns jogadores que aí sabem sim exatamente como funcionam as regras, né? Principalmente as regras espirituais desse mundo. E a sensação assim do despertar ela é quase que sempre uma decepção profunda, né? A gente começa a pensar assim, pô, eu acreditava nisso e agora o que eu vou acreditar? Né? A gente começa a pensar que tudo é mentira, tudo é enganação, a gente começa a desconfiar de tudo e de todos, mas a gente tem que se firmar numa verdade, irmãos, porque se a gente perder essa referência de verdade, que é Cristo, né, a gente acaba ficando muito desencontrado mesmo. Por exemplo, a questão da verdadeira forma da Terra, né, que eu até abordei nessa primeira série, na série Terra Magnética. Muita gente fala assim, isso não é questão de salvação, isso não é uma questão que vai levar as pessoas, vai salvar as pessoas. É, eu não vejo muito por essa forma, por esse lado não, porque foi exatamente esse assunto que me trouxe a realidade do Criador, sabe? Antes de eu perceber isso, de eu entender isso, que a Terra é da forma que é e não é da forma que eles nos contam, eu não entendia o que era o Criador. Eu não entendia como que era que ele realmente existia, que ele realmente criou o mundo. Eu pensava em termos de energia, né, esses papos que as pessoas têm sobre espiritualidade. Então a revelação da verdadeira forma da Terra me trouxe junto a revelação precisa e sólida do que é o Criador, assim, na minha visão, né? Eu entendo que o Criador age, né? O Espírito Santo, né? A Ruach Kodesh, age de formas diferentes em cada pessoa. E no meu caso, foi essa verdade que me abriu os olhos para as outras verdades, né? Tanto materiais quanto espirituais, né?
Então a gente tem sim que buscar conhecimento. Eu acho que é justo a gente buscar conhecimento, mas o conhecimento por si só não vai libertar a gente, né? A gente tem que pedir ao Criador, pedir ao Espírito Santo para iluminar a gente mesmo, para a gente ter entendimento, né, desse conhecimento que está vindo para a gente, e então utilizar a sabedoria para saber como lidar com esse conhecimento, né? Pois bem, né, e quem vai dar a gente esse conhecimento para a gente vai ser o Criador, não adianta, né? Pelas mãos humanas, pelas obras de homem nenhum, a gente vai conseguir o verdadeiro conhecimento, a verdadeira verdade, né? Eu poderia falar assim, ok? Então é isso, né? Busquem o conhecimento, sim, mas peçam entendimento ao Espírito Santo e peçam sabedoria ao Criador, porque Ele vai conceder sabedoria para a gente e vai indicar o que a gente vai poder fazer com esse conhecimento. Uma das questões, né, que está relacionada a essa tríade, né, a sabedoria só vem do Criador, né? Eu penso dessa forma, né? Eu não entendia isso, eu não entendia a diferença entre essas três coisas, né? Entre essas três palavras, vamos falar assim. Entre o que era conhecimento, o que é entendimento, o que é sabedoria. Mas a ideia é que a sabedoria ela vai nascer do temor a Deus, né? Do temor ao Criador. E muita gente, principalmente aqueles que não entendem, né? Qual que é a diferença de acreditar num Criador ou ter uma religião? Qual que é a diferença entre ser cristão ou ser, sei lá, católico ou evangélico, né? Que seja. Entre acreditar que houve realmente uma criação, que o Criador ele é real e muito mais real do que a gente imagina, né? E então esse princípio, né, da sabedoria tem a ver com esse temor a Deus. E o temor a Deus ele é confundido com uma submissão cega, um medo, né, que muito propagado por essas religiões pagãs, vamos falar assim, né? As pessoas tinham realmente medo daqueles seus deuses lá causarem uma punição caso elas não seguissem determinados protocolos daqueles deuses daqueles deuses exigiam, né? Muitas vezes relacionados a coisas medonhas, né? A gente sabe um pouquinho de história, a gente entende o que é que esses deuses pagãos eles exigiam, né, de seus adoradores, ok? Então essa confusão, né, que as pessoas têm em relação, principalmente quem não conhece Deus, quem não tem esse relacionamento mesmo, né, íntimo com o Criador, né, que não acredita em Jesus sendo o caminho, né, a verdade e a vida, eles confundem, né, esse temor a Deus a esse medo cego, ok? Né, e eu vejo muito o temor a Deus também, eu custei também entender o que significava isso, como essa explicação que a gente tem aqui na tela, né? Ele abrange respeito, ele abrange reverência e essa submissão, né, a essa divindade. Sim, uma submissão. Ele é meu Criador. Então eu tenho que ser assim, obediente a Ele, tenho que ter respeito a Ele. E eu tenho que ter medo que eu tenho que ter de desrespeitar Ele, sabe? Fazer algo que Ele não goste. Porque é muito parecido com esse medo que a gente tem do nosso pai material, né? Vamos falar assim, as pessoas falam, o pai causa medo, mas não é necessariamente eu vejo como medo, eu vejo mais como essa questão aí do respeito mesmo, sabe?
E quando a gente tem essa noção de que, olha, eu sou criatura, eu fui feito, eu fui criado, e não só isso, eu sou a criação mais perfeita que Deus fez, né, de todo o seu processo de criação. Isso traz pra gente um ânimo, né? Muito a ver com aquilo que a gente conversou na primeira mensagem, sabe? A gente tem que ter sim esse temor, esse medo de desrespeitar ao Criador, sabe? De fazer algo que ele não goste. Okay? E isso vai trazer muito benefício pra gente. Né? A gente querer andar no caminho certo, que é o caminho mais difícil, claro, porque esse mundo todo, né, jaz no maligno, vai trazer a gente sim benefícios, tá? Inclusive o benefício da sabedoria, ok? A gente busca, eu comecei pela sabedoria, né, mas o caminho ele sempre é ao contrário, né? A gente começa buscando conhecimento, a gente pede entendimento, né, do que a gente está ali aprendendo, e aí sim, com esse temor ao Criador, a gente vai ter a sabedoria de saber o que fazer com esse conhecimento. Tem vários canais, por exemplo, que eu sigo na internet, de vários assuntos distintos, né? Inclusive, tem canais sobre divulgação da palavra, tem canais que eu sigo que são de geopolítica, canais de sobrevivencialismo, preparação, né? São os preppers, agricultura, sistemas ecológicos, questão de abelhas, né? Geração de energia, finanças, entre outros, vários e vários e vários, tá? Mas algo assim que eu sempre olho nesses canais é se aquele criador de conteúdo, se ele tem esse temor a Deus, ok? Porque isso vai trazer um peso maior na mensagem que ele traz pra gente, tá? Isso vai trazer um diferencial, né? Eu não preciso de concordar, gente, 100% com o que a pessoa ali está falando, ok? Porque nunca vai acontecer isso, né? A gente não consegue concordar 100% com o nosso próximo, e é o natural, tá? Nós somos pessoas diferentes, né? Todos fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas cada um é cada um. E a gente vai ter as nossas diferenças. O que a gente tem que ter em mente o importante é o que nos une, não o que nos separa, ok? Então, sim, às vezes eu posso até ouvir uma mensagem de um canal, né, de alguém, por exemplo, que não tenha um temor a Deus, mas talvez eu vou tirar informações ali bem valiosas, ok? Que é o famoso, né, ouve de tudo, retém o que é bom, tá? Muito do conhecimento das coisas do Criador, os servos do maligno se apropriaram, ok? O maligno, gente, ele não cria nada. Ele só deturpa, ele só altera e ele só pega aquilo e transforma numa outra coisa, tá? O Criador é que cria, né? Isso tem que ficar bem claro pra gente. E os servos do maligno utilizam muito bem os conhecimentos que eles têm do mundo espiritual. Muito bem, muito mais do que os servos da luz. Até porque, né, esse mundo, novamente, jaz no maligno. Então, eles se apropriaram desse conhecimento e usam desse conhecimento para fazer a dominação sobre os outros, né, sobre a maioria da população, que em geral está ou dormindo, né, ou está desperta, mas com alguma escama ainda no olho, tá? Então vamos buscar assim conhecimento, gente. Vamos aprender mais, tá? É muito bom quando você aprende uma coisa nova, né? Tem uma sensação boa, mas sempre peça entendimento para o Espírito Santo. Sempre peça discernimento, né? Essa mensagem que essa pessoa está trazendo, o que tem de positivo e o que tem de não positivo. Eu citei alguns canais
de alguns amigos. Eu tenho aqui os canais do meu amigo irmão Edinaldo Sabino, tem o canal do Júlio, DNA Ciência de Deus, irmão Samuel Benini, o Multiverso da Bíblia, tem o canal do Márcio Tenuda, Testemunho das Estrelas, o nosso irmão Vitor, Pentecoste Techuvá, e todos eles, né, juntos, né, e eu também, a gente compõe esse canal que chama Projeto Enquanto. Gente, o que eu aprendi com esses irmãos aqui não está escrito, ok? Eu já sabia de algumas coisas, né, antes de conhecê-los, assim, mas algumas peças ficavam muito soltas, ok? E aí, quando eu conheci, né, esses irmãos aqui, várias peças assim que eu não entendia foram se encaixando. Então eu sei que vários aqui vieram por indicação do irmão Júlio e tal, agradeço a ele por essa indicação, por essa confiança, né? E caso vocês não conheçam os canais aqui dos outros irmãos aqui, se inscrevam, entrem lá e aprendam com eles, porque tem muita informação valiosa ali, tá? Tem documentários assim feitos com uma maestria que é difícil da gente encontrar na internet, ok? Eu sei que é trabalhoso, né, o que eles fazem, porque eu já fiz alguma coisa bem próxima do que tentei, né, fazer alguma coisa próxima do que eles fazem e sim, é um processo demorado, trabalhoso, mas vocês veem que fica um material assim de excelente qualidade, tá? Então, sigam eles, né? Quem ainda não é inscrito, procurem, né? Tem várias e várias e várias informações ali muito úteis. E esses aqui são os únicos que eu vou indicar, porque são pessoas assim que eu estou mais próximo, ok? Tem vários outros que eu sigo que eu não necessariamente vou indicar porque, como eu disse, eu não concordo 100%, né, com a mensagem que esses outros trazem, né? E é claro que aqui também, os irmãos também, tem alguns pontos que a gente não vai concordar 100%, e é normal, né? Mas o importante é que esse grupo aqui se uniu pelo que é comum. Isso é importante, né? Por exemplo, a questão da verdadeira forma da Terra, né? A gente entrou em um consenso e a gente sabe que esse assunto, ele não é um assunto simplesmente material, ele é um assunto espiritual também, tá? Ele é um assunto que vai levar sim a salvar as pessoas e ele tem o seu fundo espiritual. Então, quando a gente ouve alguém falando de forma da Terra e essa pessoa, por exemplo, não é temente a Deus, essa pessoa não segue o Jesus e tal, a gente vê que falta alguma coisa ali. Tá? Vai faltar uma ponta da informação que muitas vezes, por exemplo, ligado ao dom, né? Quando a gente entende que a gente está dentro desse aquário do Criador, tudo começa a fazer mais sentido, né? E esses irmãos que estão aqui, eu sei que eles têm esse entendimento. Outros, né, que eu sigo também, eu vejo, eu assisto, eu aprendo, não tem necessariamente o mesmo entendimento. Então é só por isso que eu não vou citá-los, ok? Sobre a série Terra Magnética, eu organizei ela aqui numa playlist, até para ficar mais fácil, né, da gente encontrar os episódios. E assim, a ideia dessa série é que ela fosse algo introdutório, né? E ela tem, assim, vários assuntos que a gente vai tratar com mais profundidade ao longo do tempo, ok? Questões da forma da Terra, questões do universo elétrico, questões do eletromagnetismo como a força que realmente move o universo, tá? O ponto, né, que quebra muita gente aí, que é a questão do domo, tá? Essa existência do domo e o papel dele aqui no nosso reino, tá, ok? E o formato, né, que eu escolhi para passar essa série são esses mini documentários, né? Qual que foi a ideia por trás aí?
Como eu disse, né, eu aprendi muita coisa no canal dos irmãos aí que eu citei, e eu sempre gostei muito do estilo documentário que eles criavam, né? E, gente, acreditem, é algo extremamente trabalhoso, demora-se assim, muito tempo para você produzir um documentário com aquele nível de qualidade que os irmãos produzem, né? E eu pensei, poxa, eu queria fazer algo que chegasse perto disso, né? Só que eu não tinha o tempo, né? Eu não tenho o tempo necessário para produzir naquele nível que eu gostaria que fosse, né? Como assim eu não tenho esse tempo? Eu poderia fazer, sei lá, usar uma semana para produzir cada um dos episódios. E não ia conseguir abarcar tudo que eu quero passar de informação, né? Então, assim, eu entendi que eu poderia fazer algo que tivesse no meio do caminho, né? Algo que não ia me tomar, assim, muito tempo e algo mais que tivesse um certo nível de qualidade. Então, eu utilizei essas ferramentas de automação e geração de imagens. Eu utilizei IA para música, eu também utilizei IA. Não é simplesmente eu chegar e dar um comando e puf, o vídeo está pronto. Não, tem um processo também que tem um certo nível de trabalho. Em resumo, o que eu fiz foi transformar um trabalho que seria de uma semana em um trabalho de um dia. Basicamente tem a ver com isso. Eu utilizei IA, beleza. Tem gente que concorda, tem gente que não concorda, eu não vou entrar nessa questão, ok? Foi uma forma de eu utilizar essa ferramenta aí que o sistema está criando, né? Inclusive para dominação, vou falar assim, para passar a palavra do Criador, ok? Para passar a mensagem de Jesus. E tomara que esteja funcionando, tá? A minha proposta. Os vídeos dessa série, eles foram baseados, né, inspirados na página do irmão Durval. Essa página aí do Facebook, chama Terra Flat. Se você procurar essa página do Facebook, você vai ver que ela é bem difícil de encontrar, ok? É bem difícil. Deixei esse link aqui abaixo aqui. Então, caso você queira achar a página, né, tá todo o conteúdo lá, vários posts assim muito muito legais que o irmão Durval fez. E o trabalho dele é bem interessante. E o irmão Júlio, né, já divulgou algumas questões já do trabalho dele. E está totalmente relacionado aqui ao trabalho do Thunderbolts Project, que são os grandes arquitetos, assim, vamos falar do universo elétrico. O Durval conseguiu pegar esses conceitos do universo elétrico e trazer para a realidade da Terra, do nosso reino. E ficou um trabalho assim fenomenal, fantástico. Então, a gente tem que dar o crédito a ele, tá, por ter feito isso, né? Ele, claro, também com mais pessoas, né, que deve ter colaborado com ele, mas tem muito conhecimento nessa página, então se vocês puderem entrar lá e procurar, e também o projeto Thunderbolts também, que são também cientistas fenomenais assim que estão trazendo muita luz sobre várias coisas que a gente nem tinha ideia de como funcionava, ok? Só para dar uma passada rápida, né, de como que esse processo da criação, né, dos vídeos. Então vocês veem que aqui eu tenho essa plataforma, né, do N8N, não sei se vocês já conhecem, de automação, que aí tem esses mini processos ali de geração, tá? Como eu disse, eu estou usando IA, sim, mas não quer dizer que seja fácil, não quer dizer que seja de graça e não quer dizer que seja rápido, ok? É igual isso, né? Eu estou trocando trabalho de uma semana por um trabalho de um dia, mas continua sendo trabalhoso, tá? Se eu pegar um desses daqui só, seria um processo mais ou menos desse jeito aqui, tá? Então, assim, cada passo, né, de criação de um episódio
tem toda essa sequência aqui de ações que a gente chama de workflow, né? Então, essa ferramenta aqui, ela é uma ferramenta paga, por exemplo. Essa outra ferramenta aqui, que gera o áudio, né, de narração, ela também é uma ferramenta paga. Essa daqui também é outra ferramenta paga, que está ligada para lá de cima. Essa ferramenta aqui, a que gera as imagens, também é uma ferramenta paga. Então aí eu tenho que revisar o trabalho, eu tenho que ver se o áudio ficou bom, se a narração ficou boa. Eu tenho que depois também gerar música. Então é uma série de passos até chegar no vídeo final. Okay? Como eu disse, os vídeos não vão ter aquela qualidade cinematográfica que os irmãos produzem, né? Mas assim, espero que esteja ajudando a vocês e acrescentando alguma informação aí para vocês. Joia? A minha ideia é fazer, né, mais séries temáticas. Como eu disse, a Terra Magnética foi a introdutória, né, que a gente tem vários assuntos. E aí, esses assuntos vão sendo aprofundados nos capítulos seguintes, tá? Nas séries seguintes. Então, eu projetei que seja algo em torno de, inicialmente, né, algo em torno de 58 episódios, vídeos, né, abordando todos esses temas que a gente tem aqui, tá? E se eu fosse fazer 58 vídeos, né, por um processo mais braçal, assim, demoraria 58 semanas, né? Então, vocês veem que a minha escolha ela é estratégica nesse sentido, tá? Fora os vídeos depois que a gente vai fazer igual nesse formato aqui para esclarecer alguns pontos, né, aprofundar em outros, ok? De novo, estou querendo trazer um conhecimento para aqueles que ainda não têm esse conhecimento, né, sobre o universo elétrico, sobre a verdadeira forma da Terra, sobre a existência do domo, sobre a incapacidade de algum ser extraterrestre vir para cá, tá? Que esses seres, na verdade, eles já estão aqui. E como esse quebra-cabeça ele é muito grande, a gente precisa de muitas peças. E essas peças elas vão caindo aos poucos, né? A gente consegue encaixar elas aos poucos. Basta a gente pedir de novo, né? O discernimento e o entendimento para o Espírito Santo. A gente tem, como eu falei mais cedo, né, várias informações pipocando diariamente na internet, ok? As que atraem mais público, em geral, tem a ver com catástrofe, tá? Catástrofe, fim do mundo, caos, o 13 Atlas, a invasão de um país, uma guerra, uma destruição, enfim. Muita gente está, vamos falar assim, se beneficiando com essa narrativa de destruição, com essa narrativa de que o mundo vai acabar, com medo, né, das pessoas, né? O medo ele gera views, ele gera notícia. Isso é uma estratégia já usada pela mídia há muito tempo. Então a gente tem que ficar atento novamente com esse nível massivo de informação que a gente tem e a gente acabar se perdendo esse tanto de informação, esse tanto de conhecimento e esquecer o que é o mais importante, tá? Que é a mensagem de Cristo, que é a mensagem que Cristo veio aqui nesse mundo, ele se sacrificou por nós e o sofrimento que ele teve para nos libertar é inimaginável para um ser humano, gente. É inimaginável o que ele fez para que a gente pudesse ter uma chance de ser salvo, ok? Então não vamos deixar que essas notícias de fim de mundo, de cometa, alienígena, que atrapalhe a nossa jornada aqui, né, por esse mundo passageiro, tá?
Porque, por exemplo, né, algo que está assim, muito em voga aí na mídia e nos meios, né, também alternativos de informação, é esse 3 Atlas, ok? Você está vendo que está sendo montado um teatro gigantesco em torno desse objeto aí, tá? Uma vez que a gente tem o conhecimento básico de que tem, gente, um domo em cima da gente, tem uma cúpula. Essa cúpula ela é intransponível, então nada que vem de fora entra dentro dessa cúpula que a gente está, ok? Uma vez que a gente se apropria desse tipo de conhecimento, a gente consegue visualizar que, poxa, ok, tem um objeto que está se movendo lá em cima, sim, verdade. E esse objeto pode ser de origem não humana? Sim, pode ser, tá? Mas esse objeto, ele está aqui dentro. Ele não está vindo de um meio interestelar a não sei quantos anos-luz daqui. Não está vindo. É algo que estava aqui dentro já. Pode ser sim algo, por exemplo, que veio de outra dimensão, né? É outro assunto isso, mas não veio da onde eles estão querendo impor para a gente que ele veio. E isso que é importante, né? Para a gente ter esse entendimento do tipo de informação que eles querem passar para a gente. Sempre que a gente ouvir uma notícia, sempre pensem o seguinte: qual a intenção ou qual a reação que eles querem provocar na população com essa notícia, ok? Quando uma revista traz uma mensagem como essa aqui, a Era do Caos, o que eles querem? O que eles querem trazer de reação na população? Quando o jornal fica falando o tempo todo que isso aqui, uma hora ou outra, vai acontecer, dessa pipoca aqui, estourar aqui, qual que é a intenção desses caras quando eles fazem isso? Okay? Quando essa mesma revista ali passada mostra uma capa cheia desses simbolismos aqui, eles querendo mostrar que estão prevendo o futuro, né? Na verdade, eles constroem a narrativa do futuro já, eles já sabem já do plano. Qual a intenção deles com essa capa? Tá? E aí, um ponto muito importante que a gente tem que ficar ligado é como que isso afeta a gente também. Tá? A gente tem que ficar muito muito vigilante em relação ao como essas informações aqui afetam o nosso dia a dia, afetam a nossa fé, como que eles podem afetar o nosso comportamento, tá? Um livro, né, que trata bem desse assunto, esse livro aqui da Rebecca Brown, que vocês conhecem, ele veio para libertar os cativos. Esse livro, ele é fantástico, assim, eu gosto muito dele, principalmente por a questão que ela fala da batalha espiritual, ok? Né? Ela conta uma história, assim, bem pesada e tal, ela entra em pontos, assim, muito delicados, assim, sobre a questão do mundo espiritual, né, conectado com o mundo material, mas assim, é libertador assim a mensagem, o vídeo, sabe? E a gente começa a perceber coisas que a gente não percebia antes, quando a gente tem a noção do que está dentro desse livro. E ela contando, né, essa experiência dela, no capítulo 16 ela começa a dar informações de como travar essa luta espiritual, né? Ela tem muita citação, né, direta, tem citação da palavra e tal. E ela foca muito nisso aqui, ó. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6:12.
E é isso, gente. Às vezes a gente fica chateado com uma pessoa, chateado com uma pessoa próxima ou não, tá? Mas às vezes quem tá ali fazendo aquela situação com você não é nem a pessoa em si, né? É alguém que tá por trás ali, por exemplo, controlando essa pessoa. Você já deve ter tido já alguma experiência em que você falava, não, peraí, isso não é. Um ser humano não seria capaz de fazer isso, né? Presenciou alguma cena ou viu algo acontecer, a gente entende que não vem daquela pessoa ali em si, né? Comportamentos, variações, né, de comportamentos muito bruscas. Quando a gente começa a perceber essa conexão do mundo espiritual com o mundo material, é uma outra escama, né, que vai saindo dos nossos olhos. E como que isso conecta, né, gente, ao assunto, né, do conhecimento, entendimento, da sabedoria, a gente buscar a informação e saber o que fazer com essa informação, né? Uma das coisas mais difíceis que tem na face dessa terra aqui é isso aqui, que é o tópico 5, né? Que ela fala dessa luta, dessa batalha espiritual, ok? É o controle da mente. O controle da mente, a mente é o maior campo de batalha que a gente tem nesse mundo aqui, tá? A gente vai sofrer ataque direto, todo dia, tá? Várias vezes no mesmo dia. A gente vai sofrer ataques nessa parte, tá? Dentro da mente da gente, ok? Enquanto a gente estiver aqui nesse teste, né? Nessa existência de teste, nessa existência da nossa escolha, a gente vai sofrer ataque aí na mente, tá? Mas a gente não precisa de ter medo não, ok? Em relação a isso, porque isso faz parte do teste legítimo, tá? O Criador fez a gente com o nosso livre-arbítrio, sim, e ele colocou a gente num campo de batalha que é legítimo, tá? A gente, né, a salvação, ela é individual, ela é intransferível e ela tem a ver com como a gente lida com as coisas. Muito, né, do que está relacionado a essa questão das obras e da fé tem a ver com a gente lida, né, no nosso dia a dia, no nosso semelhante, e principalmente ali nesse ponto, tá? De ver que não é só material, tem algo a mais que está afetando, né? Esse mundo espiritual ele é muito mais verdadeiro do que a gente consegue imaginar. Eu falei que a gente não precisa ter medo, tá? Dessa ação, porque primeiro porque vai ser algo constante. Então, se você está seguindo o caminho, se você está tentando não, né? Se você está procurando, né, servir a Deus, ao Criador, a porta é estreita, ok? E o adversário ele vai sim tentar injetar pensamentos dentro da sua mente, ok? Igual ela faz essa comparação aqui, né? É como um médico injetando remédio no seu corpo. Não precisa estar dentro de você, ok? Ele vai estar numa região fora e tal, mas ele vai tentar incutir pensamentos ali mesmo, em você, tá? Mas ele não sabe o que você consegue pensar. Isso é uma vantagem que a gente tem, ok? Se a gente falar, lógico, né? Esses espíritos malignos aí vão ouvir o que a gente fala. E até a partir disso que ele faz assim, alguns telefones sem fio por aí, né?
Mas o que a gente pensa, não, eles não conseguem, tá? Eles não conseguem saber, né? Eles podem sentir o cheiro do medo, da dúvida, perceber alguns sinais, por aí vai. Mas o que está dentro da sua mente, só o Criador sabe. E isso é uma vantagem que a gente tem. E a gente tem que saber lidar com isso. Ok? Então, tomem muito cuidado com os pensamentos, tá, gente? Faça todo pensamento que você tiver ser cativo, tá? Bote o pensamento como cativo a Jesus Cristo e pense, tá? Esse pensamento é realmente meu, ok? Né? E esses pensamentos colocados pelo maligno sempre vão começar com a palavra, em geral começa com a palavra eu, tá? Para realmente você imaginar que é você que está pensando aquilo, né? Vou dar um exemplo aqui. Toda vez que você, por exemplo, já pensou mal sobre alguém que você ama, né? Sobre um filho, uma filha, o pai, a mãe, seu esposo, sua esposa. Toda vez que a gente, ou contra você mesmo, tá? Toda vez que a gente tem esse tipo de pensamento, eu garanto para você que não é você. É algum espírito maligno tentando te colocar numa situação ruim ou colocar você contra alguém que é seu, querendo destruir algo aí na sua vida. Tá? Então repreenda, gente, repreenda e em voz alta esse tipo de pensamento. Tá? Porque é uma batalha que a gente vai ter diariamente. Não adianta a gente só se abastecer de conhecimento, só saber tudo sobre, por exemplo, sobrevivencialismo, tudo sobre a forma da Terra e não cuidar do que está passando dentro da nossa própria mente. Tá? Isso é muito, muito importante. Ok? Dito isso, né, só para finalizar a mensagem aqui de hoje, que foi até além do que eu estava pretendendo falar, eu citei a questão de algumas chaves, né, de interpretação na palavra, mas assim, o que tem assim, de mais fundamental que eu vejo, tá? É essa questão de Cristo, ele ser a verdade, esse que é o ponto. Tá? Esse é o ponto assim, de toda a mensagem do Evangelho. E isso traz libertação para a gente, ok? Em que sentido? Né? Antes a gente estava nesse mundo caído, perdido, acreditando num monte de mentira que esse sistema nos empurrou goela abaixo. Aí um dia, você caiu a ficha, né? O famoso caiu a ficha, e você começou a enxergar que esse castelo de cartas, esse teatro que existe aí, é uma mentira. Talvez desiludido, talvez desacreditado de várias coisas, a gente fica perdido, né? É meio que você fica na beira da loucura, vamos dizer assim, né? A gente não sabe mais se a gente está sóbrio, se a gente está louco, o que está acontecendo, tudo vira de cabeça para baixo, né? A gente vai pro upside down. Mas aí vem um ponto de apoio que a gente tem que ter, ok? Para recomeçar tudo de novo. E esse ponto é a verdade sobre Cristo, é a verdade sobre a palavra, é a verdade sobre o Criador, tá? E Ele é que traz essa libertação para a gente, ok? Não adianta eu conversar com alguém, eu passar algum conhecimento para alguém e esse alguém simplesmente não querer ser livre também, né? A gente não salva ninguém, ok, irmãos? Você não vai salvar um amigo seu que você está vendo que está indo pro buraco, por exemplo, né? Você pode dar conselhos, você pode sim tentar ajudá-lo, sim. Se a pessoa não quiser, não adianta também,
ok? Quem vai trazer realmente o entendimento para essa pessoa é o Espírito Santo, é a Ruach HaKodesh, né? Ela é que vai conseguir realmente trazer entendimento e libertar, tirar, né, essas escamas nos olhos da pessoa. E aí, quando a gente pega essa primeira verdade, que é Cristo, ele veio aqui, que ele é o caminho, e que ele é que liberta a gente, um mundo de novas coisas começa a surgir. Aí a gente começa a entender, sim, a gente está dentro de um aquário, o Criador criou, ok? E esse aquário tem uma superfície plana, sim, né? As cosmologias antigas, elas tinham conhecimento, sim, da forma da Terra, né? Elas sabiam que a gente não está numa bola giratória voando no vácuo interestelar. Elas sabiam, sim, que a gente estava vivendo dentro de um reino plano, com uma cúpula rígida, fechando todo esse reino, tá? Eles não tinham claustrofobia, igual muitos têm hoje em dia, né? Eles tinham, sim, uma reverência pelo Criador, né? E pela criação, né? Tinham aquelas crenças particulares, ok, mas eles sabiam também que existia o Criador, um Criador, tá? E aí, com o tempo, né, o seu filho veio e mostrou pra gente uma mensagem ampliada de salvação, né? Mostrou pra gente que o reino dele não é aqui, né? Ele veio para libertar a gente, sim, mas o lugar que ele vai reinar com a gente, com aqueles que quiserem estar com ele, não é aqui nessa terra caída. Aqui é só um teste. Aqui é só passagem. Aqui é temporário. Mas aproveite a jornada, aproveite o caminho e faça o melhor que você pode. Só ele sabe o que está dentro da gente. Guarde isso. Só ele sabe o que está na mente da gente. E só ele vai julgar a gente. E pode julgar a gente. Ok? Então, dito isso, um abraço, fiquem com Deus. Shalom, shalom.